Como você faz o manejo de plantas daninhas da safrinha? Bem-vindo ao Santa Dica, o podcast de perguntas e respostas da Santa Helena Sementes, que traz para você a experiência de especialistas do milho e sorgo. A safrinha de milho tem suas particularidades e o manejo de plantas daninhas também pode sofrer mudanças. Eu sou o Ronaldo Ducati e hoje vamos falar sobre isso com o professor Pedro Cristofoletti. Pedro Cristofoletti é engenheiro agrônomo, mestre e doutor na linha de pesquisa de plantas daninhas, além de professor pela Exalc USP e consultor com ampla experiência. Então, professor, como fazer o manejo das daninhas na safrinha? Uma boa dessecação na cultura antecessora é com certeza um dos fatores mais fundamentais para você semear a cultura do milho no lim, notadamente após a cultura da soja. Então, fazer uma boa dessecação, utilizar um produto dessecante na soja para que as plantas daninhas de infestação tardia, principalmente as plantas daninhas perenes, sejam controladas nessa dessecação e após a cultura da soja, o milho possa ser plantado imediatamente, sem a necessidade de uma dessecação pré-plantio e, consequentemente, apenas o banco de sementes é que se torna um problema. Esse banco de sementes, então, ser controlado através do uso de herbicidas residuais, imediatamente após ou imediatamente antes do plantio, ou aplique e plante, ou plante e aplique, como, por exemplo, a mistura comercial dos produtos piroxasulfone e flumioxazin, que é uma das tecnologias mais recentemente lançadas pelas empresas. Dentro da cultura do milho já estabelecido, nós podemos fazer o manejo utilizando o uso do glifosato mais atrazina, no milho resistente ao glifosato, ou no caso do milho convencional, que hoje é a minoria das áreas de plantio, temos que utilizar então associações de latifulicidas com a atrazina, como no caso do nicosulfuron, do mesotrione e também do tembutrione associado com a atrazina. E para o manejo da resistência de daninhas na cultura do milho, o que devemos fazer? Na safrinha esse manejo pode mudar? No caso do milho safra, aquele plantado na época principal, o manejo de plantas daninhas resistentes começa evidentemente com uma boa dessecação no período invernal, no período de entre-safra. Para isso, precisamos utilizar, no caso de gramíneas resistentes ao glifosato principalmente, herbicidas inibidores da aceciase, como no caso aí do clethodim, do aloxifop. Porém, devemos principalmente observar o tempo de plant-back, que é o tempo necessário para esperar entre a aplicação desses graminicidas e o plantio do milho, que geralmente, para alguns destes herbicidas, o tempo mínimo necessário é de 15 dias. Em seguida, fazemos o plantio do milho utilizando residuais graminicidas, como no caso o S-metolaclor ou atrazina, e também outros herbicidas que têm ação sobre essas plantas daninhas. No caso de folhas largas, resistentes a herbicidas, em especial também ao glifosato, a utilização do 2,4-D em pré-plantio, com no mínimo 5 a 10 dias de antecedência da semeadura do milho, é também uma forma de evitar a incidência dessas plantas daninhas dentro da cultura do milho. E dentro da cultura do milho, a atrazina, mesotrione, tembutrione e nicosulfuron são os herbicidas que podem controlar eventuais escapes dessas plantas daninhas resistentes. No caso da safrinha, uma das principais formas de manejo de plantas daninhas resistentes, na minha opinião, é a intercalação da braquiária com o milho, ou seja, a integração da braquiária sendo plantada intercalar na cultura do milho, sendo que essa braquiária muitas vezes recebe a aplicação ou do mesotrione ou do nicosulfuron em doses menores do que a recomendada, junto com a atrazina, para que ela não compita com a cultura.
E assim a gente tem as plantas resistentes sendo controladas, não apenas dentro da cultura do milho, mas também após a colheita do milho safrinha. A formação de uma cobertura vegetal permite que nós tenhamos aí o controle de plantas daninhas resistentes no período invernal. Muito obrigado, professor Pedro. Você, ouvinte, também pode participar. Envie sua dúvida ou comentários nas nossas mídias sociais. Até a próxima Santa Dica. Saiba mais e entre em contato conosco pelo site santelenasementes.com.br ou no Facebook/SH Sementes e Instagram @Santa Helena Sementes. Obrigado e até a próxima Santa Dica.